Dados da Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos apontam que dos mais de 23 mil transplantes feitos no ano, aqui no país, cerca de 13 mil são de córneas, sendo que o ceratocone é uma das principais causas para isso. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa doença. Nós estamos aqui com o oftalmologista Wilson de Martini. Tudo bom, Wilson? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Quando a gente fala ceratocone, então, é uma das principais causas dos transplantes que acontecem. Aliás, o ceratocone é a principal causa de transplante hoje, não só no Brasil, mas como todo o mundo, né? E é uma doença, sim, que tem sim fatores genéticos, mas tem fatores ambientais que, quando bem controlados, quando bem orientados para as pessoas, podem levar mesmo à prevenção e à não necessidade desse tipo de tratamento que é o transplante. A gente pode falar que é uma doença silenciosa ou não? Ela já traz características marcantes dela? No início ela pode ser silenciosa, às vezes a pessoa tem um pouquinho de dificuldade com a luz, às vezes uma distorção da imagem, mas vai lá, faz uma consulta, acha um pouquinho de grau, às vezes nem acha grau, e isso vai com o tempo evoluindo. E isso é normalmente agravado, provocado pelo fato de coçar os olhos, né? Por isso até, como eu comentei contigo agora há pouco, esse mês de junho é um mês dedicado à prevenção e à orientação do ceratocone, porque é um mês que costuma se atacar as alergias de uma forma geral, que é um dos motivos da coceira, de friccionar os olhos, que faz com que esse problema evolua. Mas você não está errado em dizer que é uma doença muitas vezes silenciosa no seu início. Os sintomas às vezes não são específicos. Para quem tem dúvida aí, às vezes, por exemplo, eu tenho rinite alérgica, então coceira nos olhos para mim quase que normal. Então tem que tomar esse cuidado e evitar, porque além do ceratocone pode trazer outros problemas também, né? Na verdade, a gente não deveria levar a mãos aos olhos, a não ser que seja para fazer higiene, para fazer a limpeza, né? E com todo cuidado. Apertar o olho é o principal problema. Levar as mãos aos olhos sem a higiene também pode levar bactérias e provocar conjuntivites. E aí, como você falou, né? Coçar os olhos. Tem que fazer de todo o possível para não coçar os olhos. Eu até brinco com meus pacientes que, na hora que der vontade de coçar o olho, você tenta coçar com o seu cotovelo. Se você conseguir, você pode coçar. Como é algo que geralmente eu não consegui ver ainda, é mais um alerta, uma orientação para a pessoa realmente não estar coçando o olho. E existem tratamentos para isso, né? Como você disse, a rinite, que é um tipo de alergia que provoca de vias aéreas, coceira no nariz, na garganta, também é a que provoca nos olhos na maioria das vezes. Então, você tratando a rinite, às vezes com medicamentos, com medidas de prevenção, né? Por exemplo, se você tem alergia a pelo de cachorro ou de gato, infelizmente você não pode ter o contato direto com o bicho. Senão você vai acabar tendo a crise desencadeada, né? E vai acabar dando a coceira. Então, tem que evitar os estímulos. Existem até uns testes cutâneos que algumas pessoas fazem para tentar descobrir do que é a alergia. O ceratocone, ele é genético, por exemplo, se eu tenho, meus filhos tendem a ter, ou meu irmão vai ter, como é que funciona isso? Perfeito. Tem um componente genético muito importante, tá? Então, assim, se você tem alguém próximo na família que tenha ceratocone, as chances que você tem mais que dobram, né? E aí você também, associado à genética com os fatores ambientais da alergia, acaba provocando essa alteração. Para quem não sabe o que é ceratocone é essa primeira parte do nosso olho aqui, a córnea, essa parte transparente, a gente compara como se fosse um vidro de um relógio, ela tem um formato arredondado, como se fosse uma bola de futebol normal. Quando você coça, você estimula que essa curvatura faça uma irregularidade, uma deformidade, um bico. E é por causa desse bico, que lembra um cone, que a gente dá o nome de ceratocone, tá? E ela tem, como a gente comentou, essas causas principais ali, e o fator genético com certeza é bem importante. Se eu tenho uma vista, eu vou ter as duas ou não necessariamente? Não necessariamente, e se tiver também pode ser graus diferentes. Tem pacientes que em um olho precisam usar lente de contato rígida, geralmente, pacientes que às vezes precisam fazer colocação de anel, que é uma estrutura que você coloca para regularizar a córnea. Pacientes que às vezes precisam fazer cirurgia, como transplante em apenas um olho, e no outro às vezes não evolui ou evolui menos, ou descobre a tempo de que consiga controlar, porque existem tratamentos para se controlar o ceratocone. Além da questão do tratamento da alergia, existem, por exemplo, o crosslinking, que é um tratamento para endurecer a córnea para que ela não se deforme. Existe também a própria colocação do anel, que além de regularizar, também dá mais robustez, dá mais assim, dificulta que essa córnea também evolua, que ela afine, que ela progrida com o ceratocone. Para quem está em casa assistindo, você falou que essa questão do cone, mas isso não é algo que a gente vai ver a olho nu, né?
Você só consegue ver olho nu se estiver muito avançado. Até mesmo nós, assim, nos aparelhos não convencionais, muitas vezes temos dificuldade. Existem aparelhos específicos, o topógrafo de córnea, a tomografia de córnea, que é o Pentacam ou o Galilei. Então, existem alguns exames que são específicos para o diagnóstico. E até por isso que muitas pessoas ficam, às vezes, indo de médico, e médico faz um óculos, não dá muito certo, vai em outro, também não está legal ainda, até que alguém desconfia que ele pode ter o ceratocone, faz o exame e descobre que tem, e aí a abordagem é completamente diferente, e aí se descobre como que deve ser feito, né? A gente viu aí que o transplante, são muitos transplantes que acontecem, né, por ano, por isso a importância da doação, né, também. Essa questão da doação é importante, né, para quem tem essa vontade, sempre deixar os familiares orientados, porque a decisão, apesar da pessoa querer, sempre depois é do familiar, né? E a córnea tem uma característica que faz com que ela seja facilmente doada, né? Ela não tem vasos sanguíneos na córnea, então o índice de rejeição, a facilidade de se obter essa córnea é maior que órgãos de uma maneira geral, como por exemplo rins, coração, etc. Então por isso a facilidade, e além de cada pessoa ter dois olhos normalmente, né? E que podem ser doados as córneas se não tiver morte por causas infecciosas ou duvidosas, enfim. A pessoa pode estar doando sim a córnea. Estamos chegando ao fim, mas antes eu queria saber, para quem está na dúvida, além do médico, quais sintomas aí que a pessoa já pode ficar atenta para já ir atrás de um profissional e não precisa esperar o caso ficar grave, né? Começar a ter dificuldade na visão para já procurar um profissional. Exatamente. Eu sempre falo que a prevenção é sempre muito melhor. E não só para os olhos, mas para todas as áreas, inclusive para as áreas da saúde. Então, assim, a avaliação oftalmológica regular, uma vez ao ano, ela vai nos dar pistas e até fazer o diagnóstico precoce, prevenindo uma série de problemas, como a gente comentou, tá? Os sinais iniciais, esse que a gente comentou, de desconforto com a luz, às vezes faz uma consulta, não faz um óculos que não fica tão legal. Então isso são os subsídios, assim, os iniciais ali que a pessoa pode sentir.